Olá a todos, é um prazer estar aqui em mais um podcast do Agro. Essa parceria, essa iniciativa, eu diria assim, essa essencial, entre o sistema Senar-FAEB, Sindicatos de Produtores Rurais, e a ADAB. Vou começar me apresentando. Eu me chamo Luciana Ávila, eu sou médica veterinária, sou fiscal estadual agropecuária pela ADAB e atualmente coordeno o Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, aqui pela ADAB. Hoje, nesse podcast, eu vou responder algumas perguntas sobre brucelose bovina que constantemente me chegam aí, que inquietam, produtores, consumidores, agentes vacinadores, veterinários, que trabalham com a vacinação da brucelose, trabalhadores do agro em geral. A primeira pergunta eu começo explicando o que é a brucelose bovina, Diferente do último podcast, aqui que teve do agro, que abordou o tema da febre aftosa, uma doença ausente, onde todo o sistema de vigilância é planejado para a detecção da introdução da doença ou para demonstrar uma condição de livre da doença. A brucelose, nosso tema aqui de hoje, ela é bem diferente. Estamos falando aí de uma doença que é presente em todo o Brasil, em todos os estados do Brasil, em menor ou maior grau, e onde o sistema de vigilância ele vai ter como objetivo descrever, conhecer o nível de distribuição da brucelose, seus fatores de risco e, posteriormente, avaliar a progressão dos programas de controle e sua eficiência na redução da prevalência da doença. Então, a brucelose ela é uma doença infecto-contagiosa, de evolução crônica, considerada uma zoonose, ou seja, uma doença que é transmitida dos animais para o homem. Nos bovinos e bubalinos, os búfalos, esta doença ela é causada por uma bactéria que se chama a Brucella abortus, que tem justamente esse nome pelo principal sintoma, um dos motivos ser o principal sintoma que ocorre nas fêmeas, que é o aborto no terço final da gestação, ali entre o 7º e 8º mês. Ou seja, uma doença que acomete principalmente as vacas adultas e gestantes. Porém, ainda que menos susceptíveis, também acomete os machos e os animais mais jovens. No homem, é importante também a gente descrever que os sintomas também envolvem a esfera reprodutiva. Essa doença foi conhecida como febre de Malta por sua origem e seu primeiro relato ter ocorrido nesse local, também chamada de febre do Mediterrâneo. E é muito interessante que a descoberta da brucelose ela se deu justamente pelo seu aspecto zoonótico. Ela foi descoberta em 1964, quando David Bruce, daí também o nome, brucelose, sobrenome do David Bruce, descobriu a associação entre a transmissão da doença de cabras para o homem, ou seja, o aspecto zoonótico da doença. Nesse caso, da brucelose de caprinos, que é a melitense e que, portanto, é exótica, não existe relatos ainda no Brasil. Hoje aqui a gente vai falar da brucelose dos bovinos, a Brucella abortus. Assim, no homem, o sintoma ela envolve desde febre, suores noturnos, dores articulares, perda de apetite, cansaço, podendo também levar até a impotência e infertilidade, assim como nos animais. Então, são sintomas que a gente considera nada patognomônicos, ou seja, nada característico só para a brucelose, ou seja, pode ser confundível com várias outras enfermidades, e viroses que atualmente a gente vê que tem tantas por aí, de Covid, a chikungunya, a zika, ou seja, muito difícil a gente descrever especificamente sendo a brucelose quando se tem relato de cansaço, perda de apetite, dores articulares e febre, Bom, além do aspecto zoonótico, para representar um risco ao homem, a brucelose bovina ela também tem sido, ao longo dos anos, uma das principais causas de perda econômica na produção da pecuária em nosso país. Não só no nosso país, mas no mundo também. Então, sintomas relacionados à esfera reprodutiva, como o aborto no final da gestação, a repetição de cio, retenção de placenta, infertilidade, nos machos também a gente observa inflamação dos testículos e esterilidade, são sintomas que impactam negativamente na lucratividade da pecuária.
Então, dessa forma, o controle e a erradicação da doença ela é fundamental, tanto para a produtividade do rebanho, né, como para a garantia de produtos também de origem animal inócua à saúde dos consumidores, uma vez que há risco de transmissão através desses produtos. Ainda sobre a brucelose, me chegam muitas dúvidas a respeito da transmissão, né? Me perguntam muito como é essa transmissão, tanto do animal para o homem, né, como do homem, ou tanto como entre os animais, né, de um animal para o outro. Então é importante a gente falar sobre a transmissão da brucelose. Nós podemos destacar que a transmissão do animal para o homem ela ocorre principalmente quando o homem tem contato direto com os animais, principalmente naquele momento, né, em que tem o aborto, né, e ele tem contato direto, sem a proteção de luvas, com o feto abortado, ou com a placenta, ou até mesmo com o corrimento que é eliminado pela vaca doente. Mas também, como eu havia comentado, tem um risco no consumo do leite cru e seus derivados como manteiga, como creme de leite, também cru, quando elaborados com leite vindos de vacas infectadas, né? Por isso a importância de consumir, né? E da orientação toda feita pela ADAB do consumo de produtos inspecionados, onde tem aquele selo oficial de inspeção, né? Seja ele estadual ou federal. Eu destaco ainda o risco da manipulação da vacina. É muito importante conversarmos sobre isso, porque a vacina da brucelose, feita com uma vacina viva, pode transmitir a doença quando não feita com os devidos cuidados. Por isso se orienta, né, a ADAB e em todas as suas palestras e suas orientações de educação o uso do EPI, né, o equipamento de proteção individual, durante a aplicação dessa vacina, né, com o uso de óculos, luva, máscara e camisa ou macacão de manga comprida. E também isso é um dos motivos, né, da emissão do receituário para a compra da vacina de brucelose ser feita somente por um veterinário, né? O produtor não pode diretamente adquirir isso nas revendas. Precisa ser feita essa vacinação sob responsabilidade de médico veterinário. Dentro do rebanho, né, entre os animais, a brucelose ela ingressa principalmente quando o produtor adquire animais, coloca no seu rebanho e não faz os exames. Então é importante destacar que a ADAB ela exige a realização de exame de diagnóstico de brucelose para animais comercializados com objetivo de reprodução, justamente por esse risco, né? E depois que a brucelose entra, dissemina-se facilmente dentro do rebanho. Alertamos também todo produtor a adquirirem esses animais com exames na faixa etária, né? Fêmeas adultas em idade superior de 24 meses devem estar com esses exames de diagnóstico negativo e os machos a partir de 8 meses. Uma vez dentro do rebanho, o animal transmite a doença aos demais por várias formas, né? Através do contato direto com secreções, corrimentos, o próprio feto abortado, que acaba ficando nas pastagens, contaminando o ambiente, a água, e assim é transmitido de um animal para o outro. Me chega também bastante perguntas a respeito da situação epidemiológica da brucelose, né? De como está distribuída essa doença aqui no Brasil, de quais estados que tem mais, que tem menos, e como é que funciona o PNCEBT, que é o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, que tem em todos os estados do Brasil e é um programa do Ministério da Agricultura executado pelos estados. Então, a brucelose, como eu havia comentado, ela está distribuída em todos os países, em quase todos os países do mundo, em particular na América do Sul, né, ela tem suas prevalências maiores, e no Brasil ela vem sendo registrada em todo o território nacional. Foram feitos estudos, né, de caracterização epidemiológica, estudos denominados de prevalência, que são estudos que foram capazes de avaliar, né, essa distribuição da doença nos diferentes estados. Assim, a gente pode concluir hoje que é uma doença presente em todos os estados, porém em maior ou menor grau de um estado para o outro. Aqui, né, na Bahia, esse estudo de prevalência, quando realizado, ele detectou o que a gente chama de prevalência de foco, ou prevalência de propriedade positiva de 4,6%, que é considerado uma baixa prevalência.
No entanto, né, requeremos uma série de cuidados e compromissos aqui com o Estado, com a prevenção e o controle dessa doença. Então, o Programa Nacional de Controle e Erradicação, ele tem um regulamento técnico, né, que se chama a Instrução Normativa número 10, é uma instrução de 2017. O programa foi implantado em 2001, né, na maioria dos estados do Brasil, mas recentemente, com a Instrução Normativa número 10, houve uma atualização desse regulamento técnico. O programa tem como principal objetivo reduzir a prevalência e a incidência da brucelose nos bovinos e bubalinos, né, passando gradativamente da fase de controle para a fase de erradicação e, com isso, né, prevenir que essa doença acometa os seres humanos. O principal segmento envolvido no programa, né, vamos dizer, os principais pilares do programa, é o próprio Serviço Veterinário Oficial, né, também os médicos veterinários cadastrados para a realização da vacinação contra a brucelose, os médicos veterinários habilitados, né, do setor privado, habilitados pelo Ministério da Agricultura para realizarem o teste de diagnóstico de brucelose e tuberculose, e, logicamente, o setor produtivo, né, que desenvolve atividades fundamentais para a melhoria da situação sanitária do país. A estratégia de atuação do programa é baseada na classificação dos estados em diferentes graus de risco para a doença e na definição e aplicação de procedimentos de defesa animal de acordo com essa classificação de risco. Então, são preconizadas uma série de medidas sanitárias, né, compulsórias, associado a também medidas de adesão voluntária. Isso vai ser de acordo com os diferentes prevalências e risco da doença. Então, na Bahia, né, nossa classificação de risco B ou baixa define algumas medidas compulsórias, né, como, a exemplo, a própria vacinação obrigatória das bezerras entre 3 e 8 meses contra a brucelose, o controle de trânsito de animais, que também é feito, e o saneamento obrigatório dos focos encontrados. Então, todo foco encontrado da doença, ou seja, toda propriedade que identifica o animal positivo, ele tem que desencadear uma série de ações de diagnóstico nos demais animais do rebanho, até que se tenha um teste de rebanho negativo e essa propriedade seja liberada para trânsito, né? Como eu havia comentado, as medidas voluntárias, né, ou seja, que o produtor tem a opção de aderir ou não, é, por exemplo, a certificação de propriedade livre de brucelose e de tuberculose. O que a gente nota é que em todos os estados do Brasil, a fase de controle da doença, o forte impacto nessa fase, a forte relação que há entre a vacinação e a queda na prevalência da doença, né? Que após a evolução gradativa do programa, como eu havia comentado, e a redução dessa prevalência, vamos pensar em uma prevalência inferior a 1%, vai se modificando, vai se substituindo gradativamente essas ações, por exemplo, como o grande fomento da vacinação com a B19, por medidas mais de vigilância que a gente denomina vigilância ativa ou busca ativa, ou seja, procurar identificar o foco da doença e posteriormente sanear. A exemplo, como são as medidas adotadas no estado de Santa Catarina, que é o único estado do Brasil que tem um programa de vigilância com vistas à erradicação da brucelose. Para se ter uma melhor ideia, né, dessa prevalência da doença, semelhante ao estado da Bahia, que tem um status B ou baixo, né, que uma prevalência aí entre 2% a 5%, estados como Minas Gerais têm essa mesma prevalência, entre 2% a 5%, o Paraná, o Distrito Federal, a Paraíba, o Pernambuco e Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia de como funciona esse nível de prevalência. E vamos dizer assim, estados com maiores riscos, né? Me perguntam muito isso. São prevalências de focos ou propriedade positiva que a gente considera superior a 10%. Então, são estados como Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e aqui, vizinho nosso, né, Sergipe. Esses são os estados que têm maior prevalência de brucelose no Brasil. Bom,
Falando isso, uma outra pergunta que chega bastante é sobre a prevenção, né? De como é feita a prevenção da brucelose. E aí eu aproveito aqui um pouco para explicar também, né, como funciona a vacinação. Né? A vacinação sendo a medida mais importante da Bahia, né, na prevenção da doença nos rebanhos. É feita nas bezerras, somente as bezerras fêmeas, de 3 a 8 meses, em dose única, somente nessa idade em dose única. A vacina é obrigatória, portanto, em todo o estado. A Bahia ela não adota campanha de vacinação de brucelose. O produtor ele tem o compromisso de, a cada 6 meses, estar fazendo a vacinação de suas bezerras, desde que elas estejam nessa idade de 3 a 8 meses. Lembrando que a vacina ela é realizada sob responsabilidade de um médico veterinário por causa do risco de contaminação, né, que ela oferece ao ser humano quando feita sem os devidos cuidados, como já mencionamos. Também é importante a gente comentar aqui a questão de saúde e doença, né, que ela também passa por outras importantes questões, como a questão de manejo, né, não é só a vacinação. Então, por exemplo, houve feto abortado? Enterrar esse feto. Né? Vai adquirir animal? Somente introduzir animais adultos, né, superior a 24 meses, as fêmeas e os machos superior a 8 meses, com teste de diagnóstico negativo para brucelose. E, logicamente, para o consumidor, né, se atentar ao consumo de alimentos de origem animal somente inspecionados com selo de inspeção em seu rótulo. Bom, já teve alguns produtores, né? Chega bastante essa pergunta, e se o produtor não vacinar? Então, semelhante à febre aftosa, né, que foi comentado aqui no podcast anterior, a vacinação da brucelose também é obrigatória, então também o produtor está sujeito à notificação e à multa por não cumprir com essa vacinação obrigatória, né, que varia aí no valor de 50 UFIs, semelhante ao da febre aftosa. No caso da brucelose, a gente tem formas, né, de a gente detectar melhor se essa vacinação foi feita, foi realizada. Né? Toda bezerra, após a vacinação, ela é identificada com ferro cadente no lado esquerdo da cara, com o último algarismo do ano de vacinação. Então, assim, para 2021, as bezerras vão estar marcadas com o número 1 no lado esquerdo da cara. Para 2022, será o número 2, né? Então, isso sucessivamente, uma forma de identificação do ano que essa bezerra foi vacinada. Também, né, uma outra forma são as próprias declarações ou os certificados de vacinação de brucelose, que são emitidos pelos médicos veterinários e recebidos nos escritórios da ADAB. Então, como havia dito, a vacinação de brucelose ela sempre será realizada sob responsabilidade de um médico veterinário, seja ele da iniciativa privada, né, que se cadastra na ADAB gratuitamente, né, para a realização da vacinação de brucelose, seja ele o médico veterinário oficial, ou seja, o médico veterinário da ADAB, que fornece a receita para a compra da vacina para os agentes vacinadores. Então, os agentes vacinadores são pessoas treinadas, capacitadas, que realizam esta vacina em situação que vise atender, por exemplo, um pequeno produtor, que tem uma dificuldade muitas vezes financeira de estar contratando um médico veterinário privado, particular, para estar fazendo essa vacinação. Ou, como acontece aqui no estado da Bahia, em muitas regiões onde não há médico veterinário atuando na vacinação da brucelose. Bom, por último, né, vou fazer aqui uma pergunta que quando eu comento do agente vacinador, me chega muita pergunta sobre como se tornar um agente vacinador, né? Então, os agentes vacinadores, eles são pessoas, né, que trabalham na rotina com animais, e digo assim, que têm afinidade, né, e de trabalhar com os animais, né, precisa ter idade superior a 18 anos e serem alfabetizados. Então, essas pessoas se candidatam, né, para fazer um curso. Esse curso é fornecido durante 3 dias, é ministrado por médicos veterinários treinados, capacitados da ADAB, né, curso realizado aí em parceria com o Senar e o Sindicato de Produtores Rurais, onde são abordados temas que vão desde o que é brucelose, né, temas que a gente conversou aqui bastante nesse podcast, o que é a doença, como prevenir a doença, as formas de transmissão,
Falamos também um pouco do Programa de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose a nível nacional. Também falamos dos aspectos zoonóticos da doença. Falamos também um pouco de demais ações da DAB, né? Outros programas, outras atividades que a DAB exerce. Falamos também um pouco da missão e dos cursos fornecidos pelo Senar. Entramos também, que a gente vai para a parte prática, então a gente entra em toda a parte de contenção de animais para vacinação, a marcação dessas bezerras e a própria prática da vacinação, né? Em que todo aluno sai desse curso apto e fazendo numa própria propriedade a vacinação da brucelose. Né? Para que essa vacinação depois ela ocorra da forma mais segura possível e também da forma de ter a qualidade, de se manter a qualidade da vacina, né? Falando-se aí já nos cuidados da cadeia de frio e tudo mais. Outro importante ponto abordado no curso, né, é o papel desse agente vacinador. Então, esse agente vacinador, ao se formar, ele vai desempenhar, junto com a DAB e aos produtores, um importante papel, né, para o avanço do programa, para o avanço da vacinação da brucelose no país. Então, esse também é um aspecto bastante discutido dentro do curso. Por último, né, antes de terminar, eu quero convidar todos os produtores, né, para vacinarem contra a brucelose, né, a importância deles cuidarem de seus rebanhos, que é um compromisso com o agro, né, e com a saúde pública, no caso da brucelose. Bom, é isso, gente, eu fico por aqui. Eu quero agradecer imensamente o convite ao Senar FAEB, aos sindicatos de produtores rurais, nessa parceria aqui com a DAB. Realmente é uma iniciativa muito gratificante, né, de um espaço para a gente falar de sanidade, de prevenção e do agro. Divulguem, compartilhem, curtam essa iniciativa para que a gente possa ter muitas outras. Um grande abraço a todos e até a próxima.